Ratinho Júnior participa de encontro com o presidente Lula em Brasília. Governadores se reuniram com o presidente, chefe dos poderes judiciário e legislativo, em ato em defesa da democracia. Vamos falar também sobre o Ministério da Justiça, que está aí apertando o cerco em cima de financiadores da invasão na capital federal. Inclusive, o ministro da Justiça, Flávio Dino, diz que já começaram a ser identificados. Pelo menos 10 ônibus de empresas do Paraná foram apreendidos. Tem ainda os nomes que vão aparecendo no cenário político, mais cotados para assumir o cargo de diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional, um cargo bastante cobiçado. Tudo isso e muito mais no seu rádio e no YouTube com Prêmio Opinião a partir de agora. É notícia, é credibilidade, é opinião. RN Dia Paraná, na Jovem Pan News. 11h05 e a gente abre essa hora do jornal falando sobre o ministro da Justiça, Flávio Dino, que disse que os financiadores de atos de vandalismo em Brasília já começaram a ser identificados. Pelo menos 10 ônibus do Paraná foram apreendidos entre os 87 da último número que foi levantado aí pelo governo federal, que foram identificados. Desses, né, acaba começando agora um trabalho para buscar exatamente os nomes dos financiadores. Quem foi que contratou esses ônibus aí para viajarem a Brasília? Mais detalhes a gente tem agora com a Manuela Niklevics, direto da redação da Jovem Pan News. Manu, bom dia para você mais uma vez. Oi, Rafa, bom dia mais uma vez para você, para o Pedroso, para todo mundo que nos acompanha. Todas essas informações do ministro da Justiça, Flávio Dino, vieram ainda ontem numa coletiva de imprensa que ele concedeu lá em Brasília, na capital federal. Ele disse, então, que o governo está trabalhando de forma bastante rápida para tentar finalizar as oitivas, né, para escutar todas essas pessoas que participaram desses atos criminosos que aconteceram no último domingo lá na capital federal. Segundo ele, as forças de segurança já conseguiram identificar financiadores dos ataques às instituições, como você falou aí, Rafa, em pelo menos 10 estados. Mas ele não trouxe nenhum nome, né? Não identificou quem seriam esses financiadores e nem mesmo de quais estados da federação eles são. O ministro da Justiça ainda ressaltou que vem recebendo uma quantidade enorme de denúncias feitas por um e-mail que foi disponibilizado pelo Ministério da Justiça para que a população em geral, né, encaminhe aí qualquer tipo de informação, de denúncia. O e-mail é denúncia@mj, de Ministério da Justiça, então denúncia@mj.gov.br. Ele disse que esses e-mails todos têm ajudado bastante as autoridades a localizar tanto pessoas quanto veículos que estão envolvidos nesses atos antidemocráticos. Ele também destacou os crimes que os participantes desses atos de vandalismo podem vir a responder na Justiça. Vamos ouvir. Nós já recebemos 13 mil e-mails até o presente momento e há uma equipe fazendo a triagem. Para quê? Para que a responsabilidade penal vá além daqueles que estiveram presencialmente aqui na esplanada. Ou seja, que cheguemos aos financiadores, aos organizadores. Em relação a isto, claro, a Polícia Federal, com os delegados presidentes dos inquéritos, irão tomar as providências, se for o caso, de solicitar prisões temporárias, prisões preventivas. Nós já temos mandados de prisão expedidos para cumprimento e outros tantos, obviamente, serão solicitados pela Polícia Judiciária da União, pela Polícia Federal. Nós vivenciamos ontem um conjunto de crimes. Nós temos o crime de golpe de Estado, é esse o nome no Código Penal, para que não haja nenhuma dúvida. Nós vivemos o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tivemos crime de dano, inclusive qualificado, porque é patrimônio público, inclusive patrimônio tombado pelo patrimônio histórico. Tivemos associação criminosa, tivemos lesões corporais, inclusive em relação a profissionais de imprensa que foram atacados, e nós queremos nos solidarizar com eles. E este conjunto de crimes faz com que haja, portanto, múltiplas possibilidades de responsabilidade. É isso, e ali, durante a coletiva de imprensa, Flávio Dino falou sobre algo em torno de 13 mil e-mails recebidos. A informação
que vem hoje é que o número de e-mails já mais do que dobrou nesse endereço eletrônico disponibilizado pelo Ministério da Justiça. Flávio Dino ainda reforçou que o Ministério já tem também uma relação de todos os contratantes de ônibus que levaram esses vândalos para Brasília. Vamos ouvir. Não é possível ainda distinguir nitidamente responsabilidades quanto ao financiamento. O que é possível afirmar cabalmente é que havia financiamento. Nós temos a relação de todos os contratantes dos ônibus, todas essas pessoas serão chamadas a prestar esclarecimentos, porque são pessoas que contrataram ônibus que não eram para excursões turísticas. Então, essas pessoas, nós temos a relação, a Polícia Rodoviária Federal forneceu à Polícia Federal, e todos aqueles que contrataram ônibus que vieram a Brasília nesse período serão chamados a prestar esclarecimentos, e esse é o primeiro caminho para primeiro em relação aos ônibus e a esses eventos de domingo, para a identificação dos chamados financiadores. Ainda ontem, a Polícia Rodoviária Federal também já informou que foram interceptados ao menos 49 ônibus envolvidos nesses atos violentos do último domingo. As apreensões dos veículos ocorreram tanto lá no Distrito Federal, mas também em outros estados, como Goiás, Minas Gerais, São Paulo e aqui no estado do Paraná. Aliás, são pelo menos 7 veículos de empresas do Paraná que levaram essas pessoas extremistas até a capital federal, que já foram identificados, sendo um deles de Curitiba, 5 de Londrina, outro de Cascavel, um de Pinhais e ainda outro de Matelândia. De acordo com as últimas informações, os estados de São Paulo, além aqui do estado do Paraná, são os estados com o maior número de veículos indo até a capital federal aí para esse ato de vandalismo que aconteceu no último final de semana. Foram cerca de 1.500 pessoas até ontem à tarde que foram detidas, estão sendo ouvidas pelas equipes da Polícia Judiciária Federal, pessoas essas que foram encaminhadas para um ginásio de esporte da Academia Nacional da Polícia Federal lá em Brasília. O grupo foi abordado pelas forças de segurança durante o desmonte do acampamento em frente ao QG do Exército lá na capital federal e foram conduzidos então até a superintendência da PF em mais de 50 ônibus. No final da tarde, advogados que se apresentaram como representantes destes envolvidos no vandalismo reclamaram que os detidos estavam sendo mantidos lá sem nenhum tipo de alimentação. E mesmo estando sob a custódia da polícia, alguns dos suspeitos de participar dessa depredação chegaram a gravar vídeos daquele momento, né, todos eles no ginásio, vídeos que estão circulando pela internet também, reclamando da ação da polícia, e em outros momentos é possível ver essas pessoas também cantando uma série de músicas, canções cristãs. No meio de toda essa repercussão, né, tivemos várias manifestações, mas um posicionamento em especial chama bastante atenção, foi o do ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello. Ele concedeu uma entrevista ao jornal O Globo, onde ele isentou o ex-presidente Jair Bolsonaro de uma possível influência sobre esses atos de vandalismo. E ele colocou, inclusive, a responsabilidade no Supremo Tribunal Federal. Você que nos acompanha no YouTube vê as imagens dessas pessoas no ginásio aguardando as oitivas que aconteceram por parte aí da polícia. Em uma das declarações concedidas então por Marco Aurélio Mello, ele ressalta, na verdade, que o STF falhou ao derrubar as condenações do presidente Lula na Lava Jato e devolver ao petista os direitos políticos. Vou abrir aspas aqui para o que ele disse. Falhou todo mundo e começou a falha no próprio STF, quando ressuscitaram politicamente o ex-presidente Lula, dando o dito pelo não dito, quando enterraram a Lava Jato, quando declararam a suspeição de Sérgio Moro, que veio a ser resgatado politicamente pelo estado do Paraná. O que começa errado, nós aprendemos quando garotos, não acaba bem. Fecha aspas. Volto com vocês aí no estúdio, Rafa e Pedroso. Obrigada, Manu, pelas informações. Pedro, está aí, portanto, a ofensiva do Ministério da Justiça diante dos financiadores. Parece aquela lógica do follow the money, né? Vai pegar a placa do ônibus, acha o dono da transportadora, vai ver quem foi o que fez o Pix para pagar, para contratar o ônibus. É um bom caminho ou não? É o caminho ideal. É o caminho que as grandes investigações utilizam para entender quem se beneficia ou quem tinha interesse direto nesse tipo de situação. Porque vamos combinar o seguinte, a gente está acompanhando ali esses manifestantes, dentre eles, acredito que boa parte já estão inclusive arrependidos, falei isso ontem, porque é o seguinte, você tem ali gente dos mais diversos perfis e estavam ali cantando músicas cristãs, então assim, isso mostra a dissociação muitas vezes que você tem, inclusive dos atos que estavam cometendo.
Então, eles devem ser punidos, a força da lei tem que alcançá-los, porque as pessoas ali adultas são responsáveis por aquilo que fazem. Mas, assim, existem outros interesses que, de alguma forma, seriam contemplados ali, porque alguém pagou por aqueles ônibus. Agora, você precisa saber, quem pagou sabia qual era, de fato, o propósito, sabia dos atos de violência que seriam seguidos ali. Então, a investigação é o caminho e a lei é a resposta, sabe, Rafa? Porque se você não tiver a punição exemplar para as pessoas, cada um sobre a medida do que fez, você, de certa forma, estimula. Quando o Marco Aurélio fala, e ele conecta muito bem, ele traz um elemento, fica adjacente ali do texto dele, da fala dele, que é a questão da impunidade. Se a impunidade causa revolta nas pessoas, que gera muitas dessas insatisfações, que alimentam essas manifestações, a impunidade, nesse caso, das pessoas que levaram esse tipo de vandalismo, levaram esse tipo de destruição para esses prédios, ele também acaba estimulando a repetição desse tipo de ato. Então a impunidade, ela não pode ser, ela não deve ser aceita nem agora, nem antes. E ele acerta ainda mais, tá, Rafa? Me permita alongar o argumento. É o seguinte: quando ele pega e conecta que esse não é um momento singular da história, ele traz aqui que a revolta das pessoas, ela é uma continuidade de várias questões que aconteceram de 2013, aconteceram ali em 2016, daí você tem ali a eleição de 2018 e conecta agora em 2022 com essas eleições. Porque se o Supremo Tribunal Federal teve um entendimento em 2018 que o Lula não poderia concorrer, e tiraram ele da eleição, eles interferiram naquele processo eleitoral. Mas esse mesmo Supremo Tribunal Federal entendeu em 2022, sem fato novo, sem nenhum fato novo, que agora ele poderia concorrer. Em um dos dois momentos eles estavam equivocados. Então, em uma das duas eleições, eles tiveram uma intervenção, eles tiveram uma atuação temerária, porque eles tiraram alguém do jogo ou colocaram alguém do jogo de forma ilegítima. Então, eles têm participação sim, e cabe o questionamento. Então, quando as pessoas se revoltam e não entendem ali as instituições como locus de revolta, locus de participação política, os atores políticos têm responsabilidade sim. E se eles não olharem no espelho e entenderem isso, eles estão fadados a continuar sofrendo e não darem as respostas apropriadas. A gente viu isso em 2013, quando a Dilma falou lá em uma ampla reforma política e nada andou, não foi nem para frente nem para trás. Teve um erro, teve miopia na avaliação política. Então, a Câmara de Deputados tem que olhar e assumir a sua parte de responsabilidade, principalmente quando tem a questão da gastança exacerbada, a questão da impunidade de outros parlamentares, do fundo eleitoral exagerado. Você tem o Supremo Tribunal Federal, esses argumentos do ex-ministro Marco Aurélio Mello são precisos. Você tem ali o problema do Executivo, que sistematicamente também causa revolta nas pessoas. Então, assim, se os atores políticos não encontrarem uma forma de se irmanarem e darem uma resposta coerente para a sociedade, de absorverem essas críticas, Rafa, eu não sei o que vai acontecer. Esse é o momento em que vai ser testado. De fato, existe um interesse em unir novamente a população brasileira? A pacificação é um objetivo comum ou era só um objetivo de discurso? Era só uma fala ali vazia que nesse momento em que você tem as forças de fato ali juntas, se eles vão seguir para o caminho da pacificação da sociedade ou se eles vão seguir pelo caminho de exacerbar ainda mais a disputa. Porque tem gente que se beneficia eleitoralmente e de outras formas por essa polarização e essa radicalização. Então, abrir mão dela, Rafa, tem um custo político. Basta agora a gente saber se os envolvidos vão ter coragem de abrir mão dele. 11h18.